Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente morava ali, olha, não fazia mais do que 7 meses. E para ser sincera, eu não conhecia praticamente ninguém na vizinhança. Para começar, trabalhava a semana toda, saía muito cedo de casa, só chegava à noite, e final de semana, eu também nunca fui acostumado a sair. Sempre fui assim, muito caseira, e preferia ficar em casa, estudando, assistindo televisão. Minha mãe é o contrário de mim. Já tinha feito amizade com praticamente todo mundo. E foi ela que um dia veio me dar aquela notícia. Você sabia que o filho da dona Iracema está voltando para casa? E parece que ele morava nos Estados Unidos, estava trabalhando lá, estudando, sei lá. Olha, eu até sabia que a minha mãe tinha se tornado amiga dessa dona Iracema. Mas se eu tivesse trocado mais do que meia dúzia de palavras com ela, era muito. Eu nem sabia que ela tinha filho, e muito menos que morava no exterior. Conhecia assim de vista, apenas a filha dela, uma menina bem novinha, devia ter uns 11, 12 anos. Se bem que como eu já falei, eu não conhecia praticamente ninguém ali. Minha mãe começou a falar desse rapaz que era filho da nossa vizinha e não parou mais. Parecia até que estava querendo fazer propaganda dele para mim. Falou que era um rapaz muito bonito, ela tinha visto uma foto dele, que a mãe dele tinha mostrado, que regulava de idade comigo, que eu devia fazer amizade com ele quando ele chegasse. Em casa, éramos apenas eu, minha mãe e meu pai. Eu era filha única, e a minha mãe vivia dizendo que eu era uma pessoa muito fechada, que eu devia sair mais, que eu era muito introvertida, que devia fazer amizades, sair final de semana. E olha, até certo ponto ela tinha uma certa razão, porque, repito, eu sempre fui assim, meio na minha. Só que eu gostava de ser assim. Fazer o quê? O que eu podia fazer? Se eu gostava mais de ficar em casa, assistindo um filme ou estudando, do que sair para a rua. Eu não tinha vontade de sair. Nunca fui esse tipo de menina que gosta de balada, de curtir a noite. Nunca. Eu era assim desde pequeno. E quanto ao fato de eu não conseguir arranjar namorado, que era uma coisa que a minha mãe falava muito, eu tinha um pensamento na cabeça. Se um dia acontecesse de aparecer uma pessoa realmente especial, tudo bem. Agora, eu não ia correr atrás. E para namorar só por namorar, também não me servia. Para resumir, o tal filho da nossa vizinha realmente voltou dos Estados Unidos dali a 2 ou 3 semanas. E quando ele chegou, minha mãe veio me contar de novo que ele tinha chegado, que era realmente um rapaz muito simpático. Mas eu fiquei na minha exatamente como daquela primeira vez. Na verdade, demorou alguns dias pra gente se conhecer. Lembro que era sábado e eu notei que estava acontecendo uma festinha ali na casa da dona Iracema. Tinha inclusive som alto, sabe? Vozes, risos, inclusive cheiro de churrasco. Provavelmente deviam estar comemorando a volta do rapaz. Tinha também muitos carros ali diferentes, estacionados ali na frente. Só que, pelas tantas, começaram a exagerar um pouco no volume do som. Sabe, ergueram o volume do som realmente, assim, muito alto. E algum vizinho deve ter tomado a iniciativa de chamar a polícia, por causa do som alto. E eu sei disso porque deu a maior confusão. Não sei por que fiz aquilo, mas saí para fora para espiar o que estava acontecendo. E quando cheguei diante do muro, me deparei com aquele rapaz conversando com um policial. Ele percebeu que eu tinha me aproximado do muro e nessa hora me olhou de um jeito.
Sabe, tão logo terminou de conversar com o rapaz da polícia e a viatura se afastou, aquele rapaz que estava ali em frente, conversando com o guarda, ele voltou e se aproximou de mim. E se aproximou de uma forma tão agressiva que eu até me assustei. Escuta, foi você que chamou a polícia? Repito, eu levei até um susto. Não esperava. Ele parecia bravo, mas bravo demais. Quem eu? Não, imagine. Só vim aqui para ver o que estava acontecendo. Falei aquilo e ainda meio assustada, me virei e já estava tomando o meu rumo quando escutei a voz dele de novo. Ei, moça, calma. Desculpa. Não queria descontar em você. Puxa vida, que eu tô um pouco nervoso. A gente tá aqui fazendo uma festinha. E sei lá, teve alguém que chamou a polícia, como se a gente estivesse fazendo... Eu sou Luciano, filho da Iracema, cheguei no comecinho da semana. E aí resolvi reunir o pessoal que eu conhecia aqui pra assar uma carne. E você, como se chama? Karina, minha mãe é amiga da sua mãe. Ah, sei, minha mãe inclusive já comentou. Escuta, você não quer vir pra cá participar da festa? Recusei. Até porque, repito, apesar de ele ter pedido desculpas e tudo, eu ainda continuava meio assustado. Ele insistiu, mas sei lá. Eu percebi que ia me sentir meio deslocada, não conhecia ninguém, de maneira que recusei. De qualquer modo, numa coisa, minha mãe não tinha mentido. Era realmente um rapaz bonito. Sabe, bonito, não se pode dizer que educado, já que já chegou botando os cachorros em cima de mim, mas de qualquer maneira, fiquei com a imagem dele no pensamento. Imagine, ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos, tinha, segundo me contou, reunido ali alguns amigos das antigas e alguns parentes, estava fazendo uma festa, mas realmente deu para perceber que eles tinham exagerado um pouco no som. Aí algum vizinho tinha reclamado, chamado a polícia, e ele, assim, num primeiro momento, por ter visto que eu estava ali na beiradinha do muro, pensou que tivesse sido eu. Para minha surpresa, no entanto, assim que entrei pela porta, olha, deve ter passado uns 15, 20 minutos, meia hora se tanto, eis que batem a porta. Nessas alturas, eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído para resolver uma pendência com um parente. Dei de cara com ele, aquele mesmo rapaz, com aquele pratinho na mão, todo sorridente, ao contrário do nosso primeiro contato. Então, já que você não quis participar, eu trouxe uma carne para você aqui, uma carne assada. Tá quentinho? Nossa, não precisava. Olha, eu fiquei todo desse jeito. Imagine. A gente nem se conhecia. Eu sabia quem ele era, mas contato mesmo, a gente só tinha tido aquele. Há menos de meia hora. E com toda certeza não tinha sido assim um primeiro contato muito amistoso. O mais surpreendente de tudo foi que no fim, depois de muito insistir, ele acabou me convencendo a ir lá participar do churrasco com eles. Olha, incrível, sabe? Porque, repito, eu não sou de sair. Principalmente quando não conheço bem as pessoas. Sabe, eu recuso mesmo convites sabe, eu sou uma pessoa tímida. Minha mãe sempre reclamou comigo. Chegava a dizer que eu não arranjava namorado por causa disso. E, quer saber, pode até ser, mas se eu disser que não estava satisfeita com o jeito como eu era, estaria mentindo porque eu gostava. No fim, pela insistência dele e para não parecer mal educada, acabei concordando e fui lá participar do churrasco com ele e com seus amigos. A maioria das pessoas que estavam ali era de parente dele.
E havia também alguns amigos, assim, das antigas, do tempo que ele morava aqui. Ele não saiu de perto de mim nem por um segundo. Ficou o tempo todo ali conversando comigo, puxando assunto, contando coisas da vida dele lá nos Estados Unidos e me fazendo perguntas. Quis saber tudo, inclusive se eu tinha namorado. Sabe, não vou negar que depois daquele susto, de um primeiro momento, gostei do jeito dele. Até que pelas tantas, falei que precisava ir embora e ele me acompanhou até o portão. Ainda ficamos ali mais um pouco conversando, até que ele pediu o número do meu celular. Eu acabei passando o meu número, meio encabulado, e depois fui para minha casa. Não sem notar que ele ficou ali me acompanhando com o olhar até que eu entrasse pelo portão. E quando eu me voltei assim, na direção dele, ele estava exatamente no mesmo lugar e sorrindo, e ainda me deu assim um tchauzinho com a mão. Olha, repito, o começo do nosso relacionamento foi intempestivo, foi meio assustador. Pelo fato de ele ter achado, assim, numa primeira hora, que eu é que tivesse chamado a polícia para estragar a festinha deles. Mas depois, sabe, sobretudo depois que ele veio, me convidou, insistiu para que eu fosse até lá, participar da festa dele, e continuou ali conversando comigo, depois de tudo isso, eu fiquei com uma impressão tão boa desse rapaz. Mais do que isso, percebi que realmente se tratava de um moço, além de bonito, muito, muito, muito especial. Eu não tinha muita experiência em namoro, apesar de já estar com quase 25 anos. Sabe, eu nunca fui namoradeira. Já falei. Nunca fui baladeira, de sair, de ir a barzinho. Sabe, de modo que minha experiência, apesar, repito, de já estar com quase 25 anos, não era muito. Essa coisa de paquera, namoro, nunca foi o meu forte. Sempre fui muito recatado. Pois ele mandou uma mensagem logo depois que eu cheguei em casa. Naquele mesmo dia, depois que vim embora para casa. Diz que tinha adorado me conhecer, que eu era muito bonita, muito delicada. E no fim, perguntou se havia possibilidade da gente se ver de novo no dia seguinte. Olha, eu tremi dos pés à cabeça. Porque, repito, depois de um primeiro momento, eu tinha gostado dele. Tremi dos pés à cabeça, mas respondi que sim. Que era só a gente combinar a hora e o lugar. Para resumir, marcamos de sair na parte da tarde para conversar, nos conhecer melhor. E só eu sei o tamanho da minha ansiedade. Eu simplesmente não consegui parar de pensar em tudo aquilo que a gente tinha conversado. Até que no domingo saímos para dar uma volta de carro. A gente passeou, escutou música. Depois ele parou numa pracinha, onde tinha uma cancha assim, e uma molecada ali jogando bola, e ficamos ali, olhando o jogo das crianças, conversando. Até que ele falou uma coisa que me tocou ainda mais. Posso te confessar uma coisa? Você sabe que ontem, desde que você foi embora de casa, eu fiquei ali com a parentada, com os meus amigos, sabe, conversando, enfim. Mas eu não consegui tirar mais a tua imagem da cabeça. Ah, meu Deus, se ele soubesse. Se ele soubesse que a mesma coisa tinha acontecido comigo. Talvez até com maior intensidade. Porque eu cheguei em casa e me deitei na cama, mas só Deus sabe o quanto eu custei para pegar no sono. Não consegui tirar a imagem dele da cabeça. O sorriso, a voz. Olha, eu acho que fui dormir
depois das 2:30, 3 horas da madrugada. De tanto que tinha pensado nesse rapaz. Embora não tenha tido coragem de confessar que também tinha pensado nele, eu acho que naquele momento os meus olhos estavam falando por mim. Até porque não demorou muito para acontecer o nosso primeiro beijo. Olha, quando ele encostou os lábios assim na minha boca, parece que foi automático. Eu simplesmente fechei os olhos e esqueci do mundo. Foi ali que teve início a nossa história. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que entre nós fosse acontecer tudo assim tão rápido, tão rápido. Porque a gente se conheceu, se encantou um pelo outro, e tudo começou a acontecer assim, de um jeito tão repentino. Nos conhecemos no sábado, inclusive naquela situação assim meio constrangedora, e dali à frente, sabe, foi só alegria. Trocamos o nosso primeiro beijo, já no dia seguinte, e ele inclusive já me pediu em namoro, naquele domingo mesmo, e eu naturalmente aceitei. Em menos de uma semana, tivemos também a nossa primeira vez, e foi tudo tão maravilhoso e tão especial. Da minha parte, não posso negar. Eu simplesmente me encantei por ele, de um jeito que não consigo explicar, de um jeito como nunca tinha acontecido comigo antes. É como eu já falei no começo dessa carta. Meu pensamento foi sempre esse. Sabe, se um dia aparecesse alguém especial, teria de acontecer, pelo menos comigo, de uma maneira muito natural. Eu nunca, sabe, fui dessa política de ir atrás da felicidade. Eu sempre fui de acreditar que as coisas certas acontecem na hora certa. Tudo bem que quando chega a oportunidade, a gente dá uma força, mas, sabe, nada de forçar a barra. E parece que o destino havia me reservado não apenas uma pessoa especial, mas simplesmente maravilhosa, que também tinha se encantado por mim, o que era perfeito. Repito, me apaixonei de um jeito como nunca imaginei pudesse ser possível. Ainda menos assim, tão depressa. Bom, minha mãe, quando soube, acho que não preciso nem dizer, ela achou o máximo. Parece que ficou até mais feliz do que eu. E quando eu falei que entre nós tudo tinha acontecido assim e tão depressa, sabe, não foi só força de expressão. Tanto que eu fiquei surpresa quando ele me fez aquela proposta. Tínhamos acabado de fazer amor pela terceira vez. Era nosso terceiro encontro. Aí de repente ele em silêncio, pelas tantas falou: Karina, estava aqui pensando uma coisa. A gente podia morar juntos, o que você acha? Morar juntos? Você tá brincando, né? Brincando? Claro que não. Nunca falei tão sério na minha vida. Mas, assim tão depressa, você não acha que é muito cedo? Eu sei que é cedo, mas já perdi tanto tempo nessa vida, dei tanta cabeçada por aí. Sei lá, depois que eu te conheci, eu... Posso falar a verdade, sinceridade absoluta? Acho que encontrei a pessoa que eu sempre quis. Meu Deus, era uma confusão de sentimento tão grande dentro de mim. Alegria, euforia, felicidade, claro. Só que ao mesmo tempo, muita confusão. Ali no terreno onde morava a mãe dele, tinha um puxado, na parte dos fundos. Assim, uma espécie de meia água. E ele me propôs morarmos ali, naquele cômodo. Não era muito grande, mas servia para a gente começar a vida, se esse fosse o nosso objetivo. Sabe quando você não espera? Foi tudo tão rápido, tão inesperado.
Só que, como todo mundo ficou incentivando, adivinha, minha mãe achou a melhor coisa do mundo. A mãe dele, pelo que eu senti, também gostou. De modo que acabei aceitando a proposta. Mesmo sabendo que era muito cedo. É que eu estava tão apaixonada. Sabe, chega uma hora que você percebe que vale a pena arriscar. E de mais a mais, se porventura desse alguma coisa errada, não seria uma coisa assim que não teria remédio. Seria triste, mas tudo era tão diferente. Olha como foi maravilhoso experimentar aquela espécie de vida de casados. Porque não tínhamos casado oficialmente, mas na prática era a mesma coisa. Em nenhum momento me arrependi, pelo contrário. Por sorte, me dei bem com a mãe dele desde o começo. Eu senti desde o início que ela gostava de mim. O problema é que, de repente, eu não poderia imaginar que, apesar de me tratar tão bem, e de gostar de mim, porque é o tipo de coisa que você percebe, ela guardasse um segredo que, mesmo não querendo, acabou abalando o meu relacionamento com o Luciano. Se bem que quando eu digo segredo, era uma coisa de que só eu não sabia. Era segredo, mas só para mim. Porque ela já tinha, inclusive, compartilhado com o Luciano. Ou seja, só eu não sabia. Um dia assim, como quem não quer nada, na maior inocência, ele mesmo acabou comentando comigo. Karina, minha mãe me contou uma coisa que sei lá, mas já faz um tempo que eu queria comentar com você. Não falei nada, fiquei ali só esperando, olhando para ele. E ele então sorriu, assim, um sorriso que eu não soube nem interpretar. Um sorriso meio, ele parecia meio sem graça, meio constrangido. Você acredita que a minha mãe... Não, você não vai acreditar. Sabe, nessa hora eu cheguei a ficar brava com ele, porque ele estava fazendo um rodeio tão grande. Sabe, como assim? Fala, o que é, Luciano? Você acredita que minha mãe me contou que já teve um caso com o teu pai? Como é que é? Não sei o que você pensa disso, mas quando a minha mãe me contou, fiquei meio assim. Só que tudo bem, né? Nada a ver. Tudo bem, nada a ver? Não. Olha, eu escutei aquilo e não acreditei. Pensei até que ele estivesse brincando. Ele falou aquilo com tanta naturalidade que até me assustou. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo bem que ficou meio constrangido, eu percebi que ele estava, mas de qualquer maneira falou, esperando talvez que eu aceitasse aquilo e que eu encarasse com naturalidade também. Só que eu não consegui. Perguntei ainda meio zonza. Que história mais sem pena em cabeça é essa, Luciano? Meu pai é tua mãe? Ele notou que eu não reagi bem àquela revelação. E aí tentou desconversar. Chegou a dizer que era brincadeira. Só que eu não sou bobo. Percebi que ele tinha se arrependido quando viu a minha reação. E eu não sosseguei enquanto ele não me contou a história toda. E olha, fiquei de queixo caído quando ele me falou os detalhes. Segundo ele, sua própria mãe
é que tinha lhe confessado que havia tido um caso com o meu pai. No passado, tudo bem, mas que tinha sido ela, inclusive, a mãe dele, quem havia indicado aquela casa ali onde a gente morava. Olha, eu fiquei passada. Meu pai de casa com a minha sogra. Segundo Luciano, os dois já não tinham mais nada fazia tempo. Só que vamos convir. De qualquer forma, isso me abalou de um jeito. Porque eu comecei a pensar na minha mãe. Coitada da minha mãe. Como que ela ficava nessa história? Ela, naturalmente, era inocente. Não sabia de nada. Olha, ninguém queria imaginar como eu me senti. Sabe, essa revelação acabou abalando até o meu relacionamento com o Luciano. Mesmo eu sabendo que no fundo, ele, pessoalmente, particularmente, não tinha nada a ver. Para começar, aquela simpatia toda que havia entre mim e a mãe dele, aquilo simplesmente acabou. Como que eu ia continuar me dando bem com uma mulher que havia tido um caso com meu pai? Ou seja, tinha feito a minha mãe de palhaça. Não tinha como. E me senti tão mal que precisei ir lá conversar com ela. E ela, naturalmente, vendo que eu não tinha aceitado aquela história de bom grado, se rebelou. E aí a gente acabou, inclusive, discutindo. Imagine, eu nervosa e ela também alterada. Depois ela, inclusive, discutiu até com o Luciano. Porque ele é que tinha contado para mim. Olha, ficou uma coisa assim tão pesada, tão ruim, que de certo modo ficou meio insustentável a minha permanência ali naquela casa. De modo que do jeito que começou, depressa, rapidamente, de uma hora para outra, também terminou. Começou e acabou com a mesma rapidez. Como se fosse uma estrela cadente riscando o céu. Essa é a imagem que eu tenho do nosso namoro e do amor que a gente viveu. Fiquei sem clima de continuar ali, naquela casa. Isso se estendeu ao meu relacionamento com o Luciano. Ele, a princípio, não concordou, quis me impedir de voltar para casa. Só que, no fim, prevaleceu a minha vontade. É claro que ninguém entendeu. Quer dizer, ninguém de fora, né? Porque meu pai, de repente, pensava que estava tudo em segredo. Mas ele deve ter percebido o olhar que eu lancei para ele. Deve ter ficado, pelo menos, com a pulga atrás da orelha. Quando eu dei a notícia que estava voltando para casa, e quando minha mãe quis saber por quê, eu não falei nada, não respondi, só olhei para ele. De qualquer modo, não tive coragem de colocar meu pai contra a parede. Vontade não faltou, mas, sabe, chega uma hora que você percebe que as coisas podem ficar ainda piores. Fiz de conta que não sabia. Achei melhor ficar de bico calado na minha para não prejudicar o casamento dos dois. Até hoje o Luciano tenta uma reconciliação. Mas sabe quando parece que um encanto se quebra? Parece que eu descobri toda essa... Desculpem a expressão, mas toda aquela sujeira. Alguma coisa aqui dentro de mim parece que gelou. Eu simplesmente me desencantei. Eu sei que ele não tem culpa diretamente por nada. Não foi ele que... Mas, sabe, de qualquer maneira, não sei,
Tudo aconteceu tão depressa. E de repente tudo se acabou. Do mesmo modo inesperado e repentino que tinha começado. Por isso que eu digo, nosso amor foi como uma estrela cadente riscando o céu. Como um raio de luz que se acende e de repente, num piscar de olhos se apaga.